Olá, vamos continuar nosso estudo sobre princípios expressos e agora no que diz respeito ao princípio da publicidade ao princípio da eficiência. Então, primeiro, o princípio da publicidade, ele trata a divulgação oficial dos atos administrativos. Também é previsto no artigo 2º, parágrafo único, inciso 5 da Lei 9784, que nós já falamos no vídeo anterior. É a lei que trata sobre processo administrativo federal. E é dar conhecimento ao povo, né? Dar o conhecimento à população do que está sendo feito. Então esse é o princípio da publicidade. Por que esse princípio da publicidade? É o segundo ponto que eu coloquei no material. É propiciar que os administrados exerçam um controle da validade do ato praticado. Então a publicidade, você vai entender assim, eu quero saber o que ele está fazendo com o meu dinheiro. É por aí. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu tenho aí os remédios constitucionais, né, a meu dispor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que você estuda em direito constitucional. Eu tenho aí ação popular, eu posso entrar em contato com o Ministério Público, ele pode entrar com uma ação civil pública, com a Defensoria Pública, enfim. Habeas corpus, mandado de segurança, uma série de remédios, entre outras situações. Mas para eu utilizar esses remédios, para eu utilizar o que tem previsto no ordenamento ao meu dispor, como meio de controle do que está sendo feito, eu tenho que saber o que está sendo feito, né? Então é aquela história do limite e da garantia. O limite que o administrador tem é a legalidade. E a garantia que eu tenho é que ele vai cumprir essa legalidade. Agora, a partir do momento que ele extrapola isso, que ele desvia a finalidade, eu posso controlar isso também. Mas para eu controlar, eu tenho que saber o que está acontecendo, e por isso o princípio da publicidade. Se você for perceber, os países que são totalitários, né, que são ditaduras, eles restringem a publicidade exatamente para que o povo não saiba o que está sendo feito. E não é essa a intenção aqui no Brasil, o controle social. O outro ponto fala sobre lei de acesso à informação, que eu coloquei no material. É a lei 2527/11 de 2011, trata do princípio da transparência, mas essa lei de acesso à informação ela é tema de um outro estudo, né? Eu só estou citando ela aqui, ela não é estudada aqui nesse momento, ela é tema até de arquivologia, sobre direito administrativo, direito constitucional, enfim. Mas não é o ponto aqui, eu só quero citar a vocês que existe essa lei de acesso à informação, é um estudo mais complexo sobre isso, mas fica aí o registro dessa lei de 2011. E exceções à publicidade. O que é interessante, cai muito em prova, dizendo que o princípio da publicidade é um princípio absoluto, né? É um princípio que não tem exceções. Todos os atos serão públicos sem qualquer exceção. Não, existem exceções. Para citar aquelas previstas na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 10 e o inciso 33, que está aí relacionado, tratam aí de 3 exceções ao princípio da publicidade. Primeiro, quando for imprescindível à segurança da sociedade. Então, a publicidade ela vai até um ponto em que, olha, em nome da segurança da sociedade, eu vou restringir a publicidade. Eu prefiro que a sociedade não saiba para o bem da própria sociedade. Então, um exemplo aí de doutrina, os exemplos que eu trouxe do professor Eliesley Silva do Nascimento, então, peço aí a máxima vênia para colocar os exemplos do livro dele. Funcionamento interno de usina nuclear para evitar terrorismo. Então é bom que as pessoas, de um modo geral, não saibam como funciona, porque a atividade nuclear é bem perigosa e isso pode causar até uma bomba nuclear, enfim. Você pega uma pessoa aí totalmente um louco da vida aí que vai pegar um material e vai criar uma bomba. Isso não está longe do nosso mundo, né, atual. Não está longe. Então, em nome da segurança da sociedade, eu vou limitar essa publicidade, como é que é o funcionamento, como é que é o trâmite e tal. Então, só quem trabalha ali é que vai saber. Uma segunda exceção é quando necessário a segurança do Estado. E aí o Estado como pessoa jurídica, né? As informações militares. Então é interessante que muitos atos militares sejam secretos, né? Não sejam de conhecimento do povo. Isso tem a ver com o próprio sucesso do ato militar.
e para resguardar a intimidade da pessoa. E aí o exemplo, um processo administrativo disciplinar que um servidor esteja sofrendo e pode resultar numa demissão ou pode não resultar numa demissão, pode resultar em alguma punição disciplinar ou não interessa. Mas o fato dele estar sendo processado é interessante que seja resguardada a sua intimidade nesse sentido. Então, o que a Constituição fala é imprescindível a segurança da sociedade, a segurança do Estado e para resguardar a intimidade. Ela fala assim. Então, são genéricos, são 3 genéricos. E aí eu trouxe 3 exemplos do professor Liesli para tentar esclarecer esse genérico aí. Tá? O princípio da eficiência, que é o último princípio do LIMP, né? É o último princípio do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A eficiência acrescentada pela emenda constitucional número 19/98. Então, dá uma pausa. Emenda constitucional, ou seja, foi acrescentado à Constituição depois da Constituição já ter sido escrita. Os outros 4 princípios, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, eles foram colocados na Constituição na parte originária, ou seja, quando a Constituição foi feita, ela foi criada com esses 4 princípios, mas não tinha o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência foi colocado 10 anos depois, através de uma reforma administrativa que o Estado sofreu, através dessa emenda constitucional número 19. Então, vamos lá, o que é perguntado em prova com relação a isso? Primeiro, tem muita pergunta de prova, mas muita mesmo, não vejo muito sentido nisso, mas tem muita. Qual princípio foi acrescentado pela emenda constitucional número 19? O princípio da eficiência. Eu não vejo muito sentido. Outro ponto também que cai muito em prova. A mesma história que eu já falei no vídeo anterior com relação à hierarquia entre os princípios. Pelo fato do princípio da eficiência ter sido colocado na Constituição 10 anos depois dos outros princípios, será que isso traz alguma hierarquia? Resposta, não. Não traz nenhuma hierarquia. Aqui acontece o seguinte, uma emenda constitucional é como se fosse um retalho. E a Constituição é como se fosse uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos é uma coisa. Um retalho que é feito separadamente da colcha é outra coisa. Enquanto o retalho está longe da colcha, ele é um retalho. Eu estou falando aqui da emenda constitucional. A partir do momento que esse retalho é colocado na colcha, ele deixa de ser retalho e passa a ser colcha. Então, a emenda constitucional, ela é colocada, ela é por fora, enquanto fora da Constituição, ela é uma emenda constitucional, no seu trâmite, no seu procedimento, enfim. A partir do momento que ela é colocada na Constituição, ela é Constituição. Então, sob esse prisma, lógico que tem muito mais coisa a ser falada aí, mas é muito mais aprofundado para direito constitucional. Mas, sob esse prisma, sob esse parâmetro, a partir do momento que a emenda constitucional é colocada dentro da Constituição, ela passa a ser Constituição. E aí não existe, pelo menos de uma forma geral, uma hierarquia entre as normas constitucionais, a não ser alguns doutrinadores, alguma doutrina constitucional que vai trazer alguma hierarquia, mas não é o caso de se falar disso aqui agora, não interessa, mas a princípio não existe essa hierarquia entre o princípio da eficiência e os demais princípios. E também muito perguntado em prova sobre o princípio da eficiência, se ele tem uma hierarquia inferior aos demais princípios em função da emenda constitucional ter trazido ele depois da Constituição já feita, 10 anos depois. Resposta, não. Tá, e aí, do ponto adiante, fala atingimento da finalidade. Atingimento da finalidade é o próprio conceito da eficiência, que eu prefiro. O que significa a eficiência? Conseguir atingir aquilo que o Estado deseja atingir, através do modo mais barato possível. Então, esse é o princípio da eficiência. Se você pega um exemplo, eu li um artigo de um autor muito bom, e ele fala, ele compara a eficiência com uma seleção brasileira de futebol. Ele fala assim, olha, a seleção brasileira, você tem nomes, jogadores caros e toque de bola refinado e tudo mais, mas não consegue fazer o gol e não consegue atingir a sua finalidade. Ou seja, a seleção foi criada para quê? Para ganhar. E ela foi criada de uma forma super especial, com grandes nomes renomados, internacionalmente caros, toque de bola bonito e tudo, joga bonito, mas não consegue atingir a finalidade, ou seja, não consegue ganhar a partida.
Por outro lado, ele fala, uma seleção alemã, é engraçado, mas a seleção alemã tem nomes caros também, mas o toque de bola dele não é tão bonito. O Brasil joga muito mais bonito que a Alemanha, mas a Alemanha faz um gol e ganha a partida, ou seja, qual seleção é mais eficiente? Aquela que conseguiu atingir a finalidade. É esse o princípio da finalidade voltado para a administração pública. Então ele fala isso. Se você pega o Estado e a comparação, né? Você tem hospitais, postos de saúde, médicos, mas a pessoa morre na fila. Então não conseguiu atingir a finalidade, ou seja, o Estado não conseguiu salvar aquela vida. Ou por exemplo, o Estado tem várias escolas, universidades e tudo mais, mas o ensino de um modo geral não é de qualidade. Ou seja, o que adianta você ter uma grande estrutura se a finalidade não é atingida, ou seja, se a educação ela não consegue chegar. Então, o princípio da eficiência é isso, é conseguir atingir a finalidade e, por favor, com o menor custo possível, né? Então, esse aí é o atingimento da finalidade. Outro ponto, eu falo, a doutrina, quem sou eu? Em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições. Então, o próprio servidor público ele passa por reciclagens e aprendizados que ele vai descobrindo, ele vai também recebendo ordens para que ele faça mais coisas e de uma forma mais rápida com o menor custo. Melhorar o seu desempenho, né? O outro ponto, em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, quer dizer, um monte de órgãos também não é interessante. Se você tem, sei lá, por exemplo, 15, 20 ministérios, é uma coisa. Agora, se você tem 150 ministérios, não é uma coisa eficiente, você não vai buscar uma lógica nisso. Então, a própria estrutura da administração ela tem que ser enxuta também, né? Se você pode agrupar 2 ministérios ou 3 ministérios em um só, então legal. Então você vai economizar, você vai gastar menos. Isso é o princípio da eficiência. Princípio da economicidade, aqui a doutrina cita muito esse princípio, um subprincípio para alguns, dentro da eficiência, que é exatamente a relação custo-benefício. Rotinas internas mais eficientes. Eu posso dar um exemplo, sei lá, vai comprar cadeira, o Estado vai comprar cadeira para colocar no tribunal, desculpa, para colocar no tribunal, enfim. Tá, tem a cadeira mais cara e tem a cadeira mais barata. Normalmente você vai pensar, vou comprar mais barato. Mas se você analisar a vida útil da mais barata e a vida útil da mais cara, você colocando na ponta do lápis, você vai perceber que a mais cara vai valer mais a pena, porque você vai ficar mais tempo com ela. Você vai gastar mais agora, mas você vai ter essa cadeira por mais tempo. A outra, mais barata, com a vida útil mais curta, você vai gastar um tanto agora, você vai gastar menos agora, mas em pouco tempo você vai ter que gastar de novo. E você vai acabar gastando o dobro, você vai gastar mais do que a outra. Então, isso é uma relação custo-benefício. Isso é um estudo também complexo, é só para você entender a relação custo-benefício do princípio da eficiência, né? Você ter a coisa, não necessariamente o mais barato é o melhor. Isso é uma regra que serve para a tua vida também, né? Rotinas internas mais eficientes, aquilo que eu já falei, né? Agora, instrumentos de mediação criados pela emenda constitucional número 19/98. Então, essa emenda constitucional, como eu falei, ela trouxe a reforma administrativa, uma das reformas. E ela trouxe não só o princípio da eficiência, colocando no caput do artigo 37. Ela trouxe outras situações também. Aí a primeira, usuário que pode, para citar algumas, tá? Usuário que pode oferecer reclamações relativas à prestação de serviços públicos. Aí o artigo 37, parágrafo 3º. Eu vou ser atendido, por exemplo, no Detran, ou eu seria atendido, por exemplo, no INSS. O atendimento foi ruim, a estrutura do prédio é ruim, demorou muito. Eu posso oferecer reclamação, eu tenho ouvidoria, corregedoria. Eu tenho uma estrutura aí um tanto quanto complexa, mas existente, de ouvidorias, corregedorias. Eu posso acompanhar, pedir a instauração de um processo administrativo para verificar essa irregularidade. Através da minha voz, eu posso pedir a instauração. Eu posso acompanhar esse processo, se eu tiver vontade de fazer isso.
Então, um instituto criado pela Constituição através da emenda constitucional número 19. Segundo ponto, é instituição de escolas para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo sua participação e requisito para a promoção na carreira. Escolas para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Se eu vou mexer com a estrutura, para a estrutura ser mais enxuta, mais eficiente, mais barata e mais rápida, eu vou mexer também com os servidores. Eu vou mexer não só com a parte objetiva, mas também com a parte subjetiva. Eu vou dar um treinamento melhor para os meus servidores. Eu vou dar um procedimento mais rápido para os meus servidores cumprirem, né? E eu vou melhorar, eu vou capacitar melhor esse servidor, que é a cabeça, né, de toda a estrutura administrativa, está previsto no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. E o terceiro ponto que eu queria citar, esse ainda vai dar muito pano para manga, mas não por enquanto, que é a avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa, isso previsto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A avaliação periódica de desempenho, ela acontece após a aquisição da estabilidade. Então, pelo amor de Deus, não vai me dizer que isso é o fim da estabilidade. Não. Tá? Muita gente está falando isso e não. Isso também não é o estágio probatório, é outra avaliação. São duas coisas separadas, muita gente também confunde as duas coisas. Também não. Então vamos lá. O que é isso? Você passou no concurso e você entrou no estágio probatório. Esse estágio probatório vai durar 36 meses. No final desse estágio probatório, vamos supor, pela regra geral, você adquirir estabilidade. Dentro do estágio probatório, durante esses 36 meses, você está sendo avaliado. Existe a chamada avaliação especial de desempenho. Tá? Avaliação especial de desempenho. Serão os requisitos lá dessa avaliação, estão previstos no estatuto para o concurso para o qual você quer passar, no estatuto federal, estadual, do estado que você quiser passar, ou municipal. Os requisitos dessa avaliação estão no seu estatuto do servidor público. Depois dessa avaliação, sendo positiva, habilitação, você adquirir estabilidade. E a ideia aqui é, depois de adquirida a estabilidade, você continuar sendo avaliado. Mas uma outra avaliação chamada, essa agora, avaliação periódica de desempenho. Então, ou seja, 36 meses para adquirir a estabilidade, adquiriu a estabilidade, depois a avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho, ela deve ser trazida através de uma lei complementar. Lei complementar essa que ainda está em tramitação no Congresso. Ela acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados nesse exato momento. Estamos aqui falando de um momento histórico. Acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados e foi encaminhada ao Senado Federal. Então, esse projeto de lei complementar encontra-se ainda em criação, em votação, ainda em projeto dentro do Senado Federal e não é ainda uma lei. Se não é ainda uma lei, você não tem que se preocupar com isso. A partir do momento que essa lei for criada, aí tudo bem, aí nós faremos um estudo sobre essa lei e tudo mais. Mas por enquanto você não tem que se preocupar com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é: existe a previsão na Constituição Federal da avaliação periódica de desempenho. Existe também dentro dessa previsão que ela será criada através de uma lei complementar que vai definir os critérios, que vai definir o tempo, a avaliação, como é que isso vai ser feito, comissão de servidores, isso tudo previsto no projeto de lei complementar que ainda não foi criado. Então não há o que a gente falar, o que nós temos para falar o projeto. E o que isso interessa para o seu concurso? Nada, porque é só um projeto. A partir do momento que isso for criado, for aprovado, sancionado, aí tudo bem. Aí você vai se preocupar com isso, por enquanto não. Então a avaliação periódica de desempenho, existe a possibilidade da perda do cargo através dessa avaliação periódica, sendo ela negativa, sob tais e tais critérios previstos na norma que será criada ainda. E isso visando o princípio da eficiência. Por que visando o princípio da eficiência? Porque é muito comum o servidor
ele adquirir a estabilidade e a partir desse momento ele relaxar, ele afrouxar a gravata, botar as pernas em cima da mesa e foi, né? Eu não estou nem aí, eu já sou estável, para me tirar daqui é mais complicado. Então isso vem acontecendo muito e uma forma de impedir isso é criar a variação periódica de desempenho. E um outro detalhe, por favor, essa variação periódica de desempenho já existe, a previsão dela na Constituição, desde 1998, ou seja, há muito tempo, há mais ou menos 20 anos já existe essa previsão na Constituição, só não foi criada ainda através dessa lei complementar, só não foi regulamentado. Isso não é o fim da estabilidade. A pessoa continua sendo estável, continua, para perder o cargo, ela continua tendo que existir um processo administrativo, quer seja disciplinar pela violação pela prática de um ilícito de natureza grave, quer seja através de um processo administrativo pela variação periódica de desempenho, que ele tem o direito da ampla defesa contraditória e tudo mais, que está escrito aí na Constituição. Então não é dispensa arbitrária, dispensa como acontece na iniciativa privada, pelo amor de Deus, não. Então eu fiquei um pouco mais, utilizando um pouco mais desse tempo para falar sobre essa avaliação periódica de desempenho, porque eu vejo em mídias sociais, em jornal, as pessoas falando, alunos presenciais falando, acabou a estabilidade. Não acabou a estabilidade nenhuma. Isso não é fim da estabilidade, isso é uma regulamentação da estabilidade. Ainda há uma parte dela, né? Você pode perder o cargo através de processo judicial, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho e mais ainda, para reduzir gasto com o pessoal, mas isso é um outro assunto. No vídeo sobre agentes públicos a gente fala sobre isso. Tá? Então, por enquanto, está aí, o princípio da eficiência. Ok? Então, por esse vídeo eu termino aqui esses dois princípios expressos e no outro vídeo eu começo a falar sobre princípios implícitos, princípios também chamados reconhecidos. Então, por esse vídeo é só.